As duas maiores facções criminosas do Brasil, PCC e Comando Vermelho, negociam uma trégua e uma aliança histórica. De acordo com uma reportagem do portal Metrópolis, os grupos estão unindo forças para pressionar o governo a flexibilizar as regras do sistema penitenciário federal, onde os seus principais líderes estão encarcerados sob segurança máxima. Nesses presídios não há visitas íntimas e os contatos com os advogados e familiares são restritos aos parlatórios, sem qualquer interação física. Segundo apurou o nosso repórter David de Tarso, aqui da Jovem Pan, essa política tem sido um golpe duro para os chefes do crime organizado, que utilizam tanto as facções como ONGs, por exemplo, para ajuizar ações e reivindicar a volta dessas práticas. Em um dos casos, uma ONG pediu ao judiciário a volta das revistas íntimas, mas teve um pedido negado. Ainda de acordo com a reportagem, essa união é costurada para que os criminosos consigam o avanço de algumas medidas e alerta sobre o teor do acordo, afirmando que pode impactar não apenas o cenário dentro dos presídios, mas também as ruas. Você, Mota, articulação e uma negociação entre PCC e Comando Vermelho, o que acabaria culminando em uma união histórica com o objetivo de tentar negociar com o governo federal, por meio de ONGs, enfim, com o objetivo de flexibilizar a legislação no que tange o sistema penitenciário brasileiro. Mota. É preciso a gente ter muito cuidado com esse tipo de notícia, né? Isso é uma situação muito grave pela qual o país está passando, mas é como eu sempre digo, a crise de segurança que a gente vive não é uma crise, ela é um projeto, ela é o resultado do desmonte do sistema de justiça criminal que foi feito por ideólogos progressistas. Foi esse sistema, cheio de direitos e privilégios para criminosos, que permitiu que as facções prosperassem. As próprias facções surgiram no presídio da Ilha Grande, do contato entre presos comuns e líderes de movimentos de extrema esquerda que estavam presos. A gente nunca pode esquecer disso quando a gente examina a crise de criminalidade do Brasil. PCC e Comando Vermelho planejando uma ofensiva histórica, a reportagem, inclusive, que foi feita pelo nosso colega David de Tarso. Você, Beraldo, criminosos querem o retorno de vários benefícios dentro dos presídios, inclusive querem pressionar o governo federal para avançar com essa agenda. Neto, a notícia em si, que sugere fonte de informação, talvez uma assessoria de imprensa, representantes legítimos entre si, tanto do PCC quanto do Comando Vermelho, que desenvolvem tratativas de um acordo para que possam avançar em determinadas pautas junto ao governo federal. O governo federal que, inclusive, já recebeu em Brasília, no Ministério da Justiça, conforme notícias que comentamos aqui, representantes travestidos de ongueiros, de representantes de ONG, mas, na verdade, representantes do crime organizado, que atuam no lobby em Brasília para amenizar o ambiente carcerário brasileiro, para que esses líderes das facções criminosas possam ter uma vida ainda mais mansa quando, por sorte, por acaso, são presos, condenados e passam a cumprir pena. Lembrando que o Brasil tem estatísticas horrorosas, assustadoras de tão horrorosas, do ponto de vista de esclarecimento de crimes e prisão de autores de crimes. Então, quando a gente vê isso tudo acontecer, Caniato, a gente vê que é mais um passo no sentido da institucionalização do poder paralelo. O poder paralelo, com a sua força, com o seu faturamento multibilionário, com o seu poderio bélico, vai fazendo parte do noticiário, vai fazendo parte do cenário brasileiro, como se fosse algo normal e aceito. Só que eu preciso fazer um alerta à nossa audiência, à população brasileira. Isso é um escândalo, isso é um absurdo.
É inacreditável que nós estejamos num país que foi transformado nisso, num ambiente onde marginal, assassino, traficante se comporta como se fosse alguém de vida legítima. Essas pessoas têm que ser alcançadas pelas nossas forças policiais. Essas pessoas não merecem o convívio em sociedade. Essas pessoas só produzem o mal. E a sociedade brasileira não aguenta mais isso. É uma vergonha esta notícia, mas ela não causa indignação em boa parte das pessoas que deveriam, neste momento, estar agindo para desfazer qualquer possibilidade que marginais encarcerados tenham qualquer tipo de benesse. Ao contrário, o que estamos vendo, Caniato, é discussão no Supremo Tribunal Federal sobre visita, sobre revista íntima. Ai, pode ou não pode fazer? Ai, é preciso respeitar a dignidade humana. Olha, se é pego cocaína, se é pego celular, se é pego algo ilegal com alguém que vai fazer uma visita num presídio, mas a revista passou de determinado limite, então esta prova não pode ser utilizada. Tadinha da pessoa que tentou entrar com cocaína no presídio, deixa ela ir para casa, tadinha, porque ela não teve a sua dignidade respeitada. Ora, que país é esse, Caniato? É enlouquecedor a gente ter que comentar notícias como essa. Agora, Dávila, quando a gente traz esse destaque aqui, muitos têm a impressão que as facções teriam subido de patamar quando se observa aquilo que eles sempre fizeram ao longo dos últimos anos, né? Essa articulação que as facções fazem por meio de advogados, ONGs, querendo negociar a legislação, melhorar as condições dos presos, enfim. A impressão que muita gente tem é que corre-se o risco de daqui a pouco haver uma fusão dessas duas facções e talvez se tornar um partido político, as novas Farc vêm aí, alguma coisa assim, sabe? Ô, Caniato, vamos primeiro entender, o presídio é a matriz do crime organizado. É lá que as decisões são tomadas, é lá que se faz o recrutamento de quadros para o crime organizado. E por ser a matriz do crime organizado, é também o lugar onde o Estado não está presente. Quem está presente lá é o crime organizado. Por isso, todas as regras que são suavizadas nos presídios é ótimo para o negócio do crime organizado. É mais fácil dar ordem, é mais fácil recrutar pessoas e, portanto, é mais fácil corromper o sistema, que é isso que faz. Entendo que essa briga de facção ainda não está no ponto de uma fusão, porque, na verdade, o crime está proliferando no comércio de armas e de cocaína e de ouro contrabandeado e tudo. Então, ainda tem muito dinheiro na mesa. Quando tem muito dinheiro na mesa, ainda há muito briga territorial. Então, não vejo hoje como possa haver essa tal da fusão. Mas existe alianças temporárias, como é o caso agora, para melhorar as condições dos criminosos na cadeia. Por quê? Porque aí beneficia os dois lados. Aí beneficia tanto o Comando Vermelho, quanto o PCC, quanto qualquer outra das organizações criminosas. Isso mostra, como bem disse o Beraldo, o deboche que se tornou no Brasil o combate ao crime organizado. Que não existe o combate ao crime organizado. Como não existe o combate ao crime organizado, o que existe é o crime organizado querendo influenciar para mudar as regras do jogo. Hoje, parece que quem dá as regras aqui no Brasil é o crime organizado e não mais o Estado e o governo. É realmente lamentável viver num país onde o crime reina e o governo é influenciado por criminosos. É uma lástima, é a degeneração do Estado de Direito e da nossa esperança em dias melhores. Quando a gente menciona possibilidade de fusão, na verdade trata-se de uma avaliação principalmente de jornalistas que cobrem esse segmento do crime organizado e da atuação das facções criminosas, porque surpreendeu essa trégua que vem sendo observada e essa negociação com o objetivo de
tentar pressionar o governo federal, enfim, representantes das duas facções, com esse fim, né, com esse objetivo de tentar mudar, alterar, suavizar a legislação para, inclusive, beneficiar os chefões do crime organizado. Agora, do outro lado, né, Mota, enquanto há esse movimento por parte dos chefões do crime organizado, por meio das ONGs e dos advogados, a gente discute endurecimento da legislação, né? Olha só que paradoxal, né? Enquanto a gente traz essa notícia aqui que surpreende a muita gente, no outro lado a gente observa um avanço do crime organizado, alguns estados investindo pesadamente para brecar o avanço dessas facções, como aqui em São Paulo, mas me parece talvez o principal desafio do Brasil hoje em dia, do governo brasileiro, né? Como enfrentar o crime organizado, como impedir o avanço do crime organizado nos principais estados do país. Caniato, tem um querido amigo meu, promotor de justiça com larga experiência, que diz o seguinte: se o Estado brasileiro quisesse, desligava essas facções como se desliga uma lâmpada. Imaginem os membros dessas facções recebendo o tratamento que foi dado aos, entre aspas, golpistas, fecha aspas, de 8 de janeiro. Imagine os membros dessas facções recebendo o tratamento que foi dado àqueles empresários do grupo de WhatsApp que cometeram o crime de fazer comentários e botar um joinha. Imagine celulares e computadores apreendidos, ficando lá durante anos, processos correndo em sigilo, advogados sem acesso aos processos, acusações copia e cola, contas bancárias congeladas, passaportes apreendidos. Imagine isso. Agora vamos para a realidade. Os chefões das facções saem pela porta da frente dos presídios, soltos num plantão judiciário. Helicópteros, lanchas, mansões apreendidos são devolvidos. O Estado brasileiro tem mais medo de senhoras de idade carregando bíblias, tem mais medo de uma cabeleireira com um batom na mão do que dos chefões do narcotráfico. Essa é a nossa realidade hoje. Mas alguma coisa pode mudar, Caniato. E essa coisa que pode mudar está na possibilidade dos Estados Unidos considerarem as facções do narcotráfico brasileiras como terroristas. O que será que o Estado brasileiro vai fazer? Essa é uma excelente pergunta. É a pergunta fundamental nesse momento. Não te preocupa esse movimento crescente, essa maneira como as facções criminosas estão se organizando, se formalizando muitas vezes, criando empresas, participando de certames públicos, Cristiano Beraldo, sendo representados por ONGs, advogados, programas Pingos nos Is, só trazendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, a notícia em destaque: facções criminosas como PCC e Comando Vermelho estariam negociando uma trégua e planejando uma ofensiva histórica. O objetivo, pressionar o governo federal por meio de seus representantes, o objetivo de mudar a legislação ligada ao sistema carcerário, suavizar a legislação para melhorar as condições dos chefes dessas duas facções que estão presos em várias penitenciárias de segurança máxima. Pergunto a você, Cristiano Beraldo, é um processo muito preocupante, porque a gente observa uma formalização dessas facções criminosas que detêm negócios, muitos postos de combustível, lavam dinheiro em vários ramos de atividade, também participam de certames públicos, contratam excelentes advogados, criam institutos e organizações não governamentais. Assim, a cada ano a gente noticia um avanço, né? Eles sobem um degrau. Para onde vamos terminar? Porque, assim, há cobrança da sociedade que haja um endurecimento da legislação, é preciso virar esse jogo. Você menciona a necessidade de proteger as nossas fronteiras, mas, assim, muito pouco tem sido feito, né? Pois é, e o pior, Caniato, é que há muita mímica no combate ao crime. A gente vê a Brasília hoje, governo federal, querendo lançar aí o que eles resolveram apelidar de SUS da segurança pública, colocando o governo federal
como o orientador do combate ao crime, aquele que dirá qual é a regra do jogo. E nas oportunidades que teve recentemente para estabelecer essas regras, já deu os piores sinais possíveis. A gente precisa lembrar que agora, para receber dinheiro de um determinado fundo de apoio à segurança pública, os governadores têm que garantir que as suas polícias não sacam armas a menos que peçam, por favor, dá licença, com toda a educação. E por aí vai. Então, não há a menor perspectiva de termos, vindo do governo federal, uma ação contundente de combate a todos os crimes que geram este ambiente de total insegurança que existe no Brasil hoje. A gente precisa lembrar, Caniato, da Colômbia, de Pablo Escobar, que chegou a ser eleito deputado. Tamanha era a sua força, a sua influência. O Brasil já passou dessa fase. O Brasil não só tem um sistema criminoso que fatura centenas de bilhões de reais todos os anos, como nós temos esse sistema criminoso que tem uma influência política gigantesca. Não é à toa que pessoas ligadas diretamente com chefes de facções criminosas estão sendo recebidos em Brasília com tapete vermelho, porque são articulados, têm contatos e têm representantes para todos os lados na esfera pública. Então, nós não teremos a solução desse problema, ou pelo menos nós não teremos um efetivo combate a esse problema, a essa realidade hoje do Brasil, com essa dinâmica que existe. O que a gente precisa? Precisa que governadores retomem a sua autonomia, que governadores invistam a sério nas forças de segurança, com salários decentes, com equipamentos, com treinamento, com tudo aquilo que é necessário para que as forças de segurança desempenhem o seu papel conforme a realidade que se abate sobre o Brasil e sem medo de parte da imprensa que fica apontando o dedo, como fazem com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e o governador Tarcísio de Freitas. Para enfrentar o crime, tem que ser firme, tem que ter coragem e não pode ficar com medinho de opinião de parte da imprensa, não. Se não for assim, Caniato, é de se desistir do Brasil, porque o Brasil será completamente dominado pelo crime organizado. O Beraldo tocou num ponto importante, talvez tenha dado o caminho das pedras, né, Dávila? Você sempre cobra aqui no programa a necessidade de elaboração de um plano nacional de combate ao crime organizado. Até agora, pouco foi apresentado por parte da administração federal. Mas, enquanto isso não é apresentado, enquanto isso não é feito, Dávila, compete aos governadores, né, aos secretários estaduais de segurança pública fazer esse serviço. Eles têm limitações? Tem. Mas, por exemplo, o estado de São Paulo conseguiu avançar bastante nessa agenda de combate ao crime organizado, né? É verdade. Não só o estado de São Paulo, vários estados, os governadores, aliás, unanimidade que todos os governadores de direita estão fazendo um ótimo trabalho na segurança pública. Mauro Mendes no Mato Grosso, Rider no Mato Grosso do Sul, Ratinho Júnior no Paraná, Zema em Minas, o próprio Tarcísio em São Paulo. Então, assim, onde você pega, onde está 70% da população brasileira, está fazendo um trabalho que dá para fazer, com as limitações orçamentárias. O Beraldo sabe disso muito bem. Vários governadores gostariam de ainda aumentar o contingente, salário e tal, mas você tem todo um engessamento orçamentário na regra do funcionalismo público que impede isso. Então, eles estão fazendo a parte deles. Agora, nós precisamos, como eu disse aqui, unir essas inteligências, bancos de dados com o governo federal, COAF, Receita, para poder estrangular financeiramente. E não há nada mais do que o crime organizado gosta do que um governo que finge combater e não faz nada. É a menor coisa para eles. Por isso que eles estão nadando de braçada. E aí, o coitado dos governadores tem um poder limitado. Eles fazem o que eles podem fazer, que é o que está fazendo aqui o governador de São Paulo. Tem as maiores apreensões de droga, de arma, apreensão dos criminosos, mas é o que dá para fazer. Mas isso não reduz
o peso do crime organizado. E isso precisa, sim, de uma política coordenada, porque não tem nenhum governador ou um grupo de governadores capaz de derrotar o crime organizado. E esse fingimento de que o governo está fazendo alguma coisa é um absurdo, porque não só fortalece essas organizações criminosas, como faz com que o Brasil caminhe a passos largos para se tornar um narco-estado. Isso é lamentável. Seria o fim de muitas esperanças que nós tínhamos de governos engajados em encarar o maior problema nacional hoje, que é a segurança pública. É ele que tira o sono e a esperança do brasileiro. Pois é, acho que o Mota sinalizou. Quer só fazer um arremate, Mota? Quer a última contribuição para a gente fechar esse tema? É que, como eu sempre digo, né, as ideias certas estão na base de tudo. E a maioria das pessoas hoje que está envolvida no combate ao crime no Brasil, que está dando a direção do combate ao crime no Brasil, não acredita que o criminoso tem que ser punido. Acha que o criminoso é um pobre coitado. Isso que está na base de todo o resto. Você pode destinar metade do orçamento brasileiro para o combate ao crime. Se você for usar isso dando aula de artesanato, aula de capoeira, facilitando o saidinho e progressão de regime, não vai adiantar de nada.